Olá, sejam bem-vindos ao Boletim do Clima, que é uma parceria entre o portal Destaque Rural e o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. Toda semana recebemos a agrometeorologista Jossana Cera para conversarmos a respeito da previsão do clima para a semana. Boa tarde, Jossana, seja bem-vindo ao Boletim do Clima. Olá, muito obrigada, boa tarde. Não tem sido uma tarefa muito fácil conversar sobre clima nas últimas semanas aqui no Rio Grande do Sul, né, Jossana? Ainda mais após todos esses eventos eventos trágicos que tivemos, e também uma semana que passou muito complicada, né, com altos volumes de chuva. Gostaria que você falasse um pouco então sobre quanta chuva que nós tivemos no estado nessa última semana. Sim, e sobretudo, não está sendo fácil, sobretudo pelo fato de que as previsões também não têm ajudado muito, né? Sempre acaba vindo mais chuva, né? Como foi a previsão agora dessa última semana, né? As chuvas voltaram, né, para o estado ali pela sexta-feira, na verdade, mas principalmente no sábado e no domingo a gente teve muita chuva, principalmente nas áreas já atingidas, né, pela enchente da virada do mês de abril para maio, né? Então, como a gente vinha falando que poderiam haver volumes de chuva acima dos 100, 150 milímetros e que poderia chegar aí nos 250, infelizmente se confirmou, né? Então, eu estou aqui com o mapa aberto, né? Então, desde a região central, passando pelos vales, região metropolitana de Porto Alegre, Serra, a gente teve volumes aí de 100, 150 até 200, 200 e poucos milímetros. E a parte aqui mais do litoral norte e parte do litoral sul de Santa Catarina, a gente teve até volumes aí de 300 milímetros, né? 320, 330 milímetros. Então, foi um alto volume de precipitação, de novo. Então, a gente teve nova cheia dos rios, né? E agora essa água já está descendo para o Guaíba, né? Lá em Porto Alegre. Então, a gente tem aqui, eu até atualizei o site da ANA, né? O dado das 3h15 da tarde, a gente já passou a cota dos 5 metros, né? Então, eles até colocaram previsões, né, que a marca, né, a altura ali da água poderia superar o último recorde, que foi de 5 metros e 35, se eu não me engano aqui. São tantos números que a gente até se perde, né? Mas, enfim, aqui não vai aparecer. Mas, enfim, né, que essa cota poderia ser superada, né, principalmente pelo fato de que, enfim, o solo não conseguiu secar, né, ainda em função das outras chuvas, né, foi um volume menor de precipitação, mas mesmo assim não melhorou a situação, né, deu aquela melhoradinha, baixou água em umas áreas, mas já voltou a subir de novo. E nós temos uma questão também que é o assoreamento dos rios com toda essa chuva. Levou muita sujeira para o rio. Eu tive na última semana lá em Roca Salles, na quarta-feira, e é impressionante a quantidade de tocos que a gente vê na beira das estradas, né, nas cidades, restos de materiais de construção, de casa, tudo que é devastado, né, acaba indo para dentro da água. Outra questão que é impactante de ver pessoalmente, assim, é o deslizamento nos morros, assim. Você olha de longe, assim, descendo a serra lá, aqueles morros enormes com faixas imensas de deslizamento. E isso acaba descendo tudo para dentro do leito do rio e acaba diminuindo a caixa do rio e a condição do rio de levar essa água, né? Uma quantidade menor de água acaba inundando novamente, né, Jossana? Então, esse é um fato bem crítico também para a situação lá. E provavelmente quando a gente estiver numa situação de seca, né, aqui próximo a gente tem o Rio Soturno, é bem essa questão, né, já passou por diversas enchentes e cada vez o rio vai alargando mais, né, a sua largura, e essa questão do assoreamento, né? Então, isso aqui para nós, por exemplo, em época de safra, às vezes 15, 20 dias
sem chuvas o rio praticamente seca, né? Então esse é um outro, a gente nem pensa em seca agora nesse momento, né, em estiagem, mas é um outro problema, é um problema que pode acarretar em outro problema lá na frente, né? Então É uma é o efeito dominó, né? Uma coisa vai levando a outra. Mas assim, é importante se falar nisso e também na questão do planejamento, também para a reconstrução e o desassoreamento desses rios que são importantes para a produção agrícola, né, Jussana? Principalmente aí na região onde às vezes a chuva é mais... e aqui no Rio Grande do Sul, né, quando a gente sabe que a gente vai enfrentar secas, normalmente, veranicos maiores, é a nossa característica aqui do estado, né? Então a gente precisa ter água armazenada. Foi o que a gente discutiu nos últimos 2 anos, né? A questão do armazenamento de água por causa da seca. Agora a gente está discutindo cheias, né? Cada vez mais esses extremos vão estar acontecendo. É uma realidade que a gente precisa se adaptar, né? E para a próxima semana, então, Jussana, o que a gente pode esperar da previsão climática? Então, a gente está, hoje, né, segunda-feira, a gente tem essa frente fria, né, finalmente conseguindo, saindo aqui do estado, né, a gente teve alguma coisa de chuva, garoa, durante o dia de hoje, né, aqui no centro, todas essas regiões, e principalmente aí para o norte e nordeste do estado, mas amanhã a gente já não deve ter mais chuva, então amanhã, terça-feira e quarta, a gente deve ter tempo seco, no estado, talvez ainda não com tanto predomínio do sol, pelo que eu vi, mas o destaque principal são as temperaturas, né? Principalmente região da Campanha, região central, fronteira oeste, a gente deve ter temperaturas baixas, tá? Talvez até com a formação de geada em alguns pontos, mas amanhã deve fazer aí entre 2 e 5 graus na Campanha, região mais fria, né? E entre 1 e 3 graus na quarta-feira, dia 15, e daí na quarta esse frio ele se expande pelo estado, né? Então provavelmente regiões de serra podem ter temperaturas ainda mais baixas do que essa, né? Serra e partes mais aparatos ali, né? E depois na quinta-feira a gente tem alguma área de instabilidade voltando para o Rio Grande do Sul, né? Deve ter chuva em todas as regiões, mas é uma chuva fraca, né? 10, 15 milímetros por aí. Mas mesmo assim vai seguir frio, então essa chuva é bem aquele clima de inverno, né? Ela vem, o tempo não vai esquentar, vai seguir frio, né? Então vai trazer aquela sensação de mais frio ainda, né? Então, enfim, essas pessoas que estão desabrigadas, os que ainda estão fazendo resgates, né? Precisam ter atenção a isso, né? E principalmente aí para as pessoas que estão nos abrigos, né? Questão de colchões, cobertores, né? A gente vê toda uma movimentação aí nos telejornais, enfim, as pessoas se movimentando em relação a isso. E aí depois do dia 17, que seria sexta-feira, até o dia 20, a próxima segunda-feira, então seriam mais 4 dias, em princípio a gente teria tempo seco e com o prosseguimento das temperaturas mais baixas, tá? Em torno de 5, 6 graus na Campanha, as demais regiões temperatura um pouquinho mais elevada, né? Mas, enfim, né, só tem essa questão da chuva aí na quinta-feira mesmo, mas então seria uma semana aí com maior predomínio do tempo seco aqui no estado, né? Então, favorecendo que essa água comece a descer, né? A parte que não é tão boa assim é que hoje a gente hoje e amanhã a gente deve ter predomínio dos ventos do quadrante sul e depois na sexta e no sábado também, né? Então essa água que escoa, né, do Guaíba para a Lagoa dos Patos e lá para o oceano, né? A gente está tendo situação bem grave também de alagamentos em Rio Grande e Pelotas, né, naquela região. Então esse vento sul acaba represando essa água, então talvez ela não desça com a mesma fluidez de um dia que a gente tem vento norte, por exemplo, né? Mas enfim, só desse tempo seco já acredito que já seja uma boa notícia, né? E aí depois a gente está tendo aí uma previsão de chuvas até volumosas de novo, mas como está um pouco longe ainda, acho melhor a gente, enfim, né, torcer para que essa chuva vá embora, né? Mas enfim, está marcando chuva de novo aí mais para depois aí do dia 21, 22 de maio. Qual é essa quantidade de chuva, Jussana, que tem
Ela fica aí mais ou menos, na região, ela seria mais, em princípio, ela está mais intensa para o setor nordeste do Rio Grande do Sul, né? Aí pegaria mais parte da serra, poderia chegar a uns 250 milímetros do total dela, 200, 200 e poucos. As demais regiões um pouco menos que isso. Tá? Mas, enfim, né, a gente tem que ir vendo aí se vai se concretizar ou não essa previsão. Mas enfim, não são notícias muito boas, né? Jossana, agradeço muito a sua participação hoje aqui no Boletim do Clima. Espero que você retorne na próxima semana com informações sobre atualizações relacionadas ao El Niño, ao Laninha, essas questões mais amplas aí do clima. Certo? Obrigada. Até segunda-feira que vem. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Retornamos na próxima semana com o Boletim Semanal do Clima. Até a próxima.